Olá, bem-vindos de volta ao canal Joana Carolina Craft. Eu sou a Joana e hoje quero-te fazer uma pergunta que te vai fazer pensar. Achas que Punch Needle só se resume a um ponto? Normalmente o que tu vês é sempre o ponto plano ou o avesso do ponto plano, a qual eu chamo ponto argola. Mas antes de mais, antes de avançarmos no assunto, quero que tu subscrevas o canal, apertes o sininho para não perderes pitada e assim quando aparecer um novo vídeo vais ficar a saber todas as novidades aqui pelo canal e da Joana Carolina, ok? Não te esqueças. Então, hoje quero-te mostrar aqui uma coisinha que eu fiz que me ajudou muito no início, que é esta amostra de pontos. Sim, como estás a ver, são vários pontos que podes fazer com Punch Needle. Normalmente as pessoas acham que Punch Needle é um bordado de um só ponto ou de dois pontos, neste caso o avesso do ponto plano, mas não, Punch Needle tem vários pontos. Vou-te explicar aqui um bocadinho melhor. Vou virar a câmera para tu veres os pontinhos. Então, temos aqui vários pontos. Este é a variedade de pontos planos que tu podes conseguir. Este ponto de argola consegues com o avesso do ponto plano. Ou seja, este é o ponto plano e quando tu vais trabalhar para conseguires fazer o ponto argola, viras a tua tela e consegues o ponto argola. Depois temos aqui o ponto zigue-zague, é um ponto que tu consegues com a agulha andar de um lado para o outro e ainda tens vários tipos de folhas. Vou-te falar um bocadinho sobre eles. Este é o ponto plano, a qual eu chamo tijolinho, o tijolo. Faz esta grelha, consegues com este ponto criar peças muito bonitas. A ver se consegues ver melhor. Sim, assim já consegues. Fica assim esta trama bonita, fica um ponto certinho, até se com a prática vais conseguir que o teu ponto saia sempre certinho e fica este efeito muito engraçado. Outro efeito que tu consegues com o ponto plano é o efeito 4 triângulos. Se fores abordar sempre nesta direção, continuares com o ponto certinho, sempre a fazer um quadrado, ele vai-te criar esta grelha, ao qual eu chamo os 4 triângulos, e em certas peças ficam muito, muito bonitas. Aqui vou-te aproximar cada vez melhor. Eu chamo o ponto de movimento, ou seja, eu não bordei nem em quadrado, nem na horizontal ou na vertical, eu fui criando uma grelha. Eu chamo este ponto de movimento. Faz uma ondinha ao qual tu consegues criar um bocadinho de movimento no ponto e aí sim consegues fazer telas muito engraçadas. Um ponto que consegues diversificar a tua tela. Depois tens este também feito com o ponto plano e eu chamo o ponto de confusão. Ele é muito interessante para criar textura só com o ponto plano e fica visualmente muito agradável. Podes usar duas cores, podes usar só, como eu fiz, uma cor, mas cria uma textura diferente ao ponto. Aqui no ponto argola tens 4 formas de textura com o ponto argola. Como é que nós conseguimos fazer isso?
que ser uma agulha ajustável. Estou-te a mostrar aqui a agulha da Lavor. Eu fiz, até vou usar aqui esta, porque eu fiz esta amostra com esta agulha da Lavor. Esta agulha vem com 3 pontinhos, é esta a embalagem dela. A agulha mais 1, 2, 3 pontas. Aqui a agulha é ajustável, eu não vou conseguir desapertar porque falta-me aqui o alicate, que eu aperto com o alicate. E esta agulha, ela consegue ter ajustar várias alturas, como esta. Ela é ajustável. Esta também é uma agulha da Lavor, um bocadinho mais grossa. E ela é ajustável. Enquanto que esta é ajustável só fazendo este movimento. Eu uso um estalido. Esta é pelo parafuso, por este parafuso, e desatarrachas e ele vai para cima, esta pontinha vai para cima ou para baixo. E é consoante esse ajuste aqui na ponta da agulha que vais conseguir criar estas texturas. Esta é uma textura com a agulha assim mais ou menos deste tamanho. Tens que pensar, imagina assim, tens que pensar que queres um loop muito grande, então a tua ponta tem que estar no máximo. Vou-te explicar aqui nesta. Ou seja, ela está no máximo. Deixa-me só fazer aqui o estalido. Imagina, queres um loop, uma argola grande, a tua argola vai ser mais ou menos deste tamanho aqui. É metade do tamanho do tamanho da tua agulha. Ou seja, esta é a agulha que tu vais bordar. Como tu vais a pôr, depois ela volta e o loop vai ficar metade da agulha. Por exemplo, queres um loop mais pequenino, vai ficar metade. Tens de contar aqui a partir do buraquinho, vai ficar aqui mais ou menos. E assim que consegues criar texturas muito interessantes. Este aqui é mais denso, não consegue penetrar tanto o teu dedo, muito mais juntinho. Depois tens este aqui, não é tão denso e consegues abrir um bocadinho o ponto. Aqui já abres. Depois depende se fizeres o ponto mais junto ou mais largo, como este que eu fiz, que fica mais farfalhudo. Estes são 4 exemplos. Eu aconselho sempre a fazer amostras com a agulha e com o tipo de lanche que vais usar. Depois tens outro ponto, que é o ponto zigue-zague, ao qual tu andas de um lado para o outro com a agulha. E aqui podes criar vários vou dobrar assim, podes criar vários padrões com eles. Este é o ponto zigue-zague só inteiro. Podes criar estas 4 divisões, podes criar esta textura, um maior, um mais magrinho, outro mais gordinho, fazer assim estas pontas assim. Podes fazer ao contrário, aqui mais gordinho e aqui mais estreitinho. O ponto zigue-zague dá para fazer uma infinita variedade de texturas, de conjugar. Depois podes conjugar com o ponto plano, o ponto argola e crias à tua maneira. E depois temos aqui o ponto folha. Eu criei aqui 4 folhas. Esta é a mais básica, é a junção do ponto plano com o ponto zigue-zague e é fácil de fazer. Tens esta, que eu depois bordei por fora para ficar mais perfeitinha. Tens esta aqui, com 3 pontas. Tens esta normal também, mas eu não bordei por fora. Também fica muito interessante assim. E tens esta.
eu quero-te mostrar esta porque eu fiz aqui de propósito um erro que era para mostrar depois. Vou-te mostrar aqui mais perto da câmera. Por exemplo, como podes ver aqui, eu primeiro bordei isto tudo, sempre assim, e depois fui com o ponto plano passar por cima para fazer o veio. O veio pode ser feito de outra cor, eu fiz da mesma cor, mas por exemplo aqui não fica muito bonito porque sobrepus o ponto aqui nesta zona. Fica muito mais bonito, parece que o veio fica muito mais bonito deste lado do que deste. Como podes ver, estes pontos não é só um único ponto ao qual tu podes bordar em post needle. Post needle é um bordado fácil de fazer, tem os seus truques, as suas formas particulares de bordar, mas post needle não se resume só a um ponto plano ou ponto do avesso, que é o ponto de argola. Podes conjugar, podes criar texturas, e estes só são 4 pontos que eu te estou a mostrar. Há muitos mais pontos que podes fazer. Hoje ficamos por estes. Vou-te deixar aqui por baixo o link se quiseres aprender a fazer estes pontos. Já tenho um curso disponível para ti, portanto eu vou deixar tudo aqui por baixo para tu aprenderes se quiseres, ok? Mas vem, acompanha-me nesta viagem, está bem? Um beijinho! Não te esqueças, subscreve o canal.